Boa tarde, meu nome é Fernando Carlos Ramos Espinosa, eu sou médico veterinário. Atualmente eu faço doutorado em aquicultura na, na Unesp, no Centro de Aquicultura. Nesta oportunidade eu vou falar sobre fauna parasitária em peixes tropicais. Bom, hum, como na maioria das doenças em animais, em peixes também acontece a mesma coisa. Tem uma relação entre o patógeno, o ambiente e o hospedeiro. No caso do patógeno, por exemplo, vírus, parasitas e bactérias, elas podem ser mais ou menos virulentas. Então, dependendo disso, a doença vai se expressar em uma quantidade maior. No caso do ambiente, alguns parâmetros, tais como o pH, os níveis de oxigênio, as, as quantidades de amônia, de nitrito, também vão influir na apresentação de doença no peixe. E também no caso do hospedeiro, tem vários fatores que intervêm, por exemplo, a idade do peixe, o tamanho do peixe, entre outros. Também se o peixe está estressado, então ele vai ser suscetível para a apresentação de algum tipo de doença. Bom, os principais sinais clínicos em peixes acometidos por doenças parasitárias, algumas delas são, por exemplo, os peixes esfream o corpo no lateral do tanque, no lateral do aquário, entre outros. Aí, e eles fazem isso para se liberar dos parasitos que ficam na pele, nas nadadeiras. Então, é por causa disso que eles esfriam o corpo, nos laterais. Também tem um aumento na produção de muco, tem também letargia, quando o peixe fica quieto na água. Anorexia também, geralmente quando tem alguma doença parasitária, não só doença parasitária, pode ser alguma doença bacteriana, viral, o peixe para de se alimentar. Então, isso é chamado de anorexia. Outro sinal clínico é o boquejamento, uma resposta dos peixes à perda de oxigênio. É, é quando o peixe tem uma dilatação do lábio inferior. Então, isso acontece para eles captarem mais oxigênio. Também a maioria dos peixes vão ficar aqui na superfície, na procura de oxigênio. E geralmente nas pisciculturas, quando tem algum problema de falta de oxigênio, também eles vão ficar perto das entradas da água, porque na entrada da água aí o fluxo vai ser maior e vai ter uma maior quantidade de oxigênio. Outros sinais clínicos são a perda do equilíbrio. No caso de doenças virais, bacterianas e parasitárias, o peixe perde o equilíbrio e ele também é bem mais suscetível a outro tipo de doenças. E também, por exemplo, no caso de aves piscívoras, elas vão pegar os peixes que ficam desse jeito, doentes. Bom, eu vou começar falando dos protozoários. Os protozoários, eles atingem peixes de cultivo e selvagem. O ciclo de vida deles é direto e maiormente posterior a uma infecção parasitária, tem infecções bacterianas secundárias. O primeiro grupo são os do grupo Ciliófora. Eles têm cílios, têm um citóstoma, tem um macronúcleo e micronúcleo. A reprodução deles é por fissão binária e conjugação. Entre os mais importantes que eu vou falar são os do grupo Triconidae, a Quilonella e o Ichthyophilus multifilis, que é mais conhecido como
como ictio. Bom, a tricodiniase é a doença producida por tricodinas, tripartielas, tricodinela y paratricodina, que son las especies más que, que han sido encontradas aquí no Brasil. O parasito es característico por tener un disco adhesivo y un anel denticulado. Es por causa de eso también que a movimentación de este parásito es en círculo. Y también aquellos cilios que tienen na periferia, eles producen danos dano na superfície do peixe, na pele, nas brânquias. Então, por causa disso, também por causa dessa lesão que produz na pele, aí essa lesão vai ser uma porta de entrada para bactérias secundárias. Bom, o ciclo de vida do parasito é direto. Acontece en algunas especies que este parásito é ectocomensal. También atinge animales acuáticos, no solo peces, también atinge anfibios, répteis, y a transmissão é por contato direto. Como eu já falei, o parasito geralmente fica na pele, nas brânquias do animal, então ele causa edema, hiperplasia das brânquias, também inflamação, e como uma resposta, o, o peixe tem uma secreção maior de muco. Outra doença é a quilonelose. As especies mais conhecidas aqui no Brasil é a Quilonela piscícola e a Quilonela hexástica. Este parasito tem formato oval, tem duas fileiras de cílios e o ciclo de vida também é direto. Atinge também peixes de cultivo e selvagens e este parasito fica também na pele, na nadadeira, na córnea e nas brânquias do peixe. Como já falei, ele fica na pele maiormente e o parasito se alimenta do mucus da pele, de bactérias, de algas e restos celulares. A transmissão é por contato direto e também produz hiperplasia branquial, como vocês estão vendo na histologia. Tem hiperplasia branquial. Quando a quantidade de parásito é maior nas brânquias, até pode produzir necrose de pele, necrose nas brânquias e também inflamação. Aqui entre dois filamentos branquiais, aqui tem o parasito. Na área onde o parásito está, tem um aumento das células inflamatórias do peixe. Outro parásito é o Dictyrius multifilis, mais conhecido como ictio. O ciclo de vida é direto e o parásito pode ficar na pele, nas nadadeiras, nas brânquias e também nos olhos. A transmissão é por coabitação. O parásito tem um formato arredondado e o característico dele é que tem um macronúcleo que tem um formato de ferradura. Aí. Aqui também uma amostra a fresco, dá para ver o formato de ferradura do parásito. Bom, geralmente os estágios adultos, eles são arredondados y da para ver ese macronúcleo con formato de fejadura. Mas nem siempre así. Tengo estadios menores de ictio que también son arredondados, mas no es muy fácil de observar este macronúcleo con formato de fejadura. Aí o parásito tem cílios na periferia e ele tem uma movimentação em círculo. Bom, o ciclo de vida do ictio, o estágio infectante ou teronte, que fica no meio aquático, ele vai
chegar no peixe, e aqui o parásito vai se desenvolver até outros estágios. O principal dele é o trofonte, que é o estágio adulto, e aquele estágio ele vai cair do peixe, da pele, das brânquias do peixe, e continuar com os outros estágios, até, até chegar novamente até o estágio infectante, que é o teronte. Uma característica deste parásito, um sinal clínico característico, são os pontos brancos na pele e nas nadeiras. É muito característico desta doença, mas tem vezes que o parásito, o peixe tem esse parásito, mas não está formando aqueles pontos brancos. Por exemplo, vai ter vezes que o peixe ele pareça normal, como se ele não tiver nenhuma doença, mas se você faz uma raspagem da pele, das nadeiras, aí você vai encontrar o ictio. Então, nem sempre é que todos os peixes que apresentam este sinal clínico de pontos brancos. Outro grupo de protozoários são os do grupo Flagellata, os que têm flagelos. O mais importante é o Piscinodinium pilulare. Antigamente ele era chamado de Oodinium. Ele tem um formato também oval ou arredondado, dependendo do estágio do parásito. O Piscinodinium pilulare é um dinoflagelado, tem um ciclo de vida direto e ele não é específico. Ele pode atingir diferentes espécies de peixes, arraias, entre outros. Tem uma coloração castanha amarelada, amarronada também. Tem vezes que ele é mais redondinho ainda. E na parte de posterior do parásito, ele tem um rizoide, um aparelho que é chamado de rizoide, e ele serve para se fixar na pele do animal. O ciclo de vida é muito parecido do que o ciclo do ictio. O estágio infectante são os dinosporos. Eles vão chegar no peixe, e no peixe ele vai se desenvolver para outros estágios. Outro fonte, principalmente, o mais importante, e ele vai cair do peixe e continuar com outros estágios que vão ficar na água, no meio aquático, até se desenvolver para dinosporos y continuar o ciclo novamente. Esta doença apresenta un aspecto aveludado ou empoeirado na pele geralmente. É uma característica muito conhecida nesta doença, na piscinodiníase. Você consegue ver o peixe tipo como se tivesse uma camada amarelada na pele. Então, aí se você faz uma raspagem, aí você vai ver estes parasitos. Como eu já falei, tem um formato arredondado, uma cor amarelada, amarronada também. Aqui na histologia dá para ver o núcleo que fica maiormente no centro do parasito. Esta doença é muito virulenta lá no Peru, por exemplo, na Amazônia do Peru. Este parásito atinge geralmente pisciculturas de pacos e tambaquis. Então, e geralmente produz mortalidades altas em pacos. Bom, agora vou falar dos metazoários. Já falei um pouco dos protozoários, agora os metazoários, principalmente o grupo Monogenea. Ele é um dos grupos de parásitos mais conhecidos em peixes. Estes parásitos têm uma estrutura de fixação chamada apto ou também opistoapto. O ciclo de vida é direto e as espécies mais importantes são os Gyrodactylus e Dactylogyrus. Eles são indicadores de qualidade
da água. Geralmente aparecem quando tem uma maior quantidade de matéria orgânica na água, quando o oxigênio é baixo na água, então geralmente estes parásitos se multiplicam. Os chirodáctilos é uma das espécies mais conhecidas, é característico porque na parte anterior do parasita não tem manchas oculares. Eles são vivíparos, têm o embrião dentro do parásito e por causa disso eles se multiplicam rapidamente. Maiormente eles ficam na pele e nas nadeiras. No caso dos dactilogyros, eles têm 4 manchas oculares na parte anterior do parasito e são ovíparos. Maiormente atingem as brânquias. Eu já falei, dá para ver em amostras a fresco as 4 manchas oculares nos dactilogyros. Maiormente eles ficam nas brânquias, mas pode acontecer que algumas espécies sejam específicas também, ou elas podem ser encontradas na pele. Aqui um dactilogyrus, ele numa amostra a fresco, ele está aí nas brânquias. Como já falei, tem um opisthoptor que é para eles se fixarem na mucosa da pele, na mucosa epitelial da pele ou na mucosa epitelial do epitélio das brânquias. Eles estão se alimentando de restos celulares, também de muco, que está na superfície do peixe. Outro grupo de monogenéticos são os do grupo Monocotylidae. Maiormente, eles acometem arraias de água doce. E o característico deste grupo de Monocotylidae é que no Opisthoptor eles têm várias ventosas. E dependendo da espécie, eles vão ter 8 ventosas, 6 ventosas ou até 12 ventosas. Geralmente, como eu já falei, atingem arraias de água doce. Maiormente as arraias que moram na Amazônia do Peru, na Amazônia da Colômbia, do Brasil. O ciclo de vida dos monogenéticos, no caso dos ovíparos, tem o estágio infectante, que seria o oncomiracídio, que vai ficar na água. Ele vai ficar na procura do hospedeiro, que seria o peixe. Aí no peixe, dependendo da espécie, ele vai ficar nas brânquias, nas nadadeiras, na pele. E aí o monogenético adulto vai liberar os ovos. E aí vai continuar o ciclo biológico. Outro grupo de metazoários são os do grupo Digenea. O ciclo de vida é indireto. Tem 2 hospedeiros intermediários, geralmente. E as infecções são assintomáticas em peixes selvagens. Maiormente nós encontramos este tipo de parásitos, por exemplo, nos aquários comerciais, aqueles aquários de peixes ornamentais que exportam peixes para outros países. Geralmente eles pegam os peixes do meio selvagem. Então, aí no meio selvagem, os peixes eles vêm com uma alta quantidade de parásitos, principalmente de genéticos. Então, o ciclo biológico é bem mais complexo. Aí, o hospedeiro definitivo podem ser peixes ou também aves piscívoras. Aí, nas aves piscívoras, nos peixes, no intestino, fica o estágio adulto, o digenético adulto. Aí ele vai liberar os ovos pelas fezes do animal e os ovos vai
vai virar para miracídios. Aquele miracídios vai entrar no hospedeiro intermediário, que são os caramujos, geralmente, e aí vai se desenvolver outros estágios, tais como cercária. Aí, aqueles caramujos eles vão ser ingeridos por outros peixes, que eles vão atuar como hospedeiro intermediário, e aí no hospedeiro intermediário vai se desenvolver o estágio da metacercária. Aí, aquela metacercária no hospedeiro intermediário vai se ubicar nos órgãos internos, tais como o fígado, o rim, os órgãos reprodutores no vaso. Então, geralmente, os aquários comerciais, aqueles que exportam peixes, eles vão pegar os peixes com metacercárias. Aí, se os peixes fossem consumidos por aves piscívoras ou outros peixes, o ciclo vai continuar. Então, é por causa disso que nos peixes que eles são extraídos do meio ambiente e que ficam nos aquários, aí o ciclo biológico ele para, ele já não continua, por causa da ausência do hospedeiro definitivo, que seriam as aves piscívoras. No caso das pisciculturas, o ciclo biológico pode continuar em aquelas pisciculturas que não têm proteção para aves piscívoras, então aí estas aves elas podem pegar os peixes e fazer que o ciclo biológico do parásito continue. Bom, o estágio adulto dos digenéticos é muito característico. Este tipo de parásito tem duas ventosas, uma ventosa que fica na parte anterior e outra ventosa que fica na parte meia do parasito. Então, os digenéticos podem ter um monte de formatos, dependendo da espécie, mas o característico são as duas ventosas. Aqui na microscopia eletrônica dá para ver bem mais claro as duas ventosas do parasito, uma que fica na parte anterior do parasito e outra na parte meia, que geralmente é chamada de acetábulo. Os sinais clínicos, geralmente no caso dos digenéticos, eles se manifestam como manchas amareladas ou pretas na superfície do peixe. Tem vezes que nós fazemos uma raspagem da pele aí e nós encontramos a metacercária. Tem algumas metacercárias que ficam na parte externa do peixe e tem outras metacercárias, como eu já falei, que ficam nos órgãos internos. Tem aqui uma metacercária no olho do peixe. Aqui uma foto a maior aumento, onde dá para ver várias metacercárias no olho. Então, é por causa disso que alguns peces eles perdem o sentido da o sentido da vista. E as pesquisas falam que um tipo de mecanismo para o parásito sobreviver é quando ele fica nos olhos, porque quando o parásito fica no olho, ele vai alterar a visão do peixe. Então, o peixe vai ser mais suscetível de ser pego por exemplo, aves piscívoras. Então, um peixe que ele não consegue ver, ele vai ser mais suscetível de ser pego pelas aves piscívoras. E as aves piscívoras, elas vão se alimentar do peixe e então o ciclo de vida vai continuar. Então, é um mecanismo de resistência também quando o parásito fica no olho do peixe.
Outro tipo de metazoários são os do grupo Nematoda. O grupo Nematoda, eles têm um formato cilíndrico e alongados. A maioria deles são ovíparos. Tem um ciclo de vida direto ou indireto e maiormente eles ficam no trato digestório, mas também eles podem ficar em outros órgãos internos. As larvas, elas ficam maiormente também no mesentério e na musculatura. O parásito pode produzir hemorragia, anemia. Quando tem uma maior quantidade destes parasitos, até podem produzir nódulos, granulomas, necrose, inflamação, formação também de cistos parasitários. Quando tem quantidades maiores, até podem produzir ulcerações e perfuração gástrica. E também oclusão do lumen intestinal, deformação do corpo. Aí nas macros dá para ver os cistos de nematoides nos órgãos internos, no fígado, no mesenterio, no fígado e em outros órgãos internos. O ciclo de vida é bem mais complexo. Temos o hospedeiro definitivo, que podem ser aves piscívoras também, ou peixes. No trato digestório, aí vai ficar o parásito adulto, eles vão liberar ovos pelas fezes, o ovo vai se desenvolver até larva, e a larva vai ser consumida por pequenos crustáceos, e os crustáceos vão ser consumidos por outros peixes. Aí nos peixes, aí vai se desenvolver outros estágios, tipo os cistos dos nematoides. Aí este peixe vai ser consumido por aves piscívoras ou por outro peixe maior e o ciclo de vida vai continuar. Também pode acontecer que a larva ou os pequenos crustáceos possam ser consumidas diretamente por o peixe. Então não vai ter essa fase do parásito ser consumido pelo hospedeiro intermediário. Como eu já falei, a maioria dos nematoides são ovíparos, mas tem algumas espécies, tipo o Procamalanus, que são vivíparos. Aqui uma amostra, né? Nessa vez nós recebimos uns lambaris doentes, aí nós fizemos a necrópsia dos lambaris, pegamos o intestino e aí colocamos no microscópio, no estereoscópio e depois no microscópio e deu para ver vários nematoides no intestino e dentro do nematoide os estágios larvais. Tem aqui, eles estão se mexendo dentro do parásito, as larvas. Então este parásito é da espécie Procamelanus e também atinge outras espécies de peixes, dentre deles os lambaris. Outro tipo de metazoários são os do grupo Acanthocéphala. Eles são endoparasitos, têm um ciclo de vida indireto e apresentam uma probóscis e ganchos na parte anterior do parásito, como vocês estão vendo na microscopia eletrônica. O ciclo de vida indireto, os ovos contendo as larvas do parásito, eles são liberados pelas fezes, porque o parásito, o estágio adulto, fica no trato digestório. Depois, este estágio vai ser consumido por pequenos crustáceos, aí o parásito vai se desenvolver em outros estágios parasitários, até o pequeno crustáceo ser consumido novamente pelo peixe e continuar o ciclo de vida. Tem aqui o parásito no intestino, tem aqui um monte
na mucosa do intestino. Esta especie llamada de Noechinorhynchus butanerae, ela é encontrada en Tambaquís. E quando eles ficarem em quantidades elevadas no intestino, eles podem formar até nódulos parasitários. Aqui, por exemplo, por causa de ter uma alta quantidade de parasitos, tem um aumento, aumento da mucosa do trato digestório. Tem um engrossamento causado pela inflamação. Mais fotos. Aqui tem hemorragia no mesentério do trato digestório. Tem aqui, como eu já falei, formação de nódulos parasitários. Aí já nós vemos o intestino com uma cor esbranquiçada pela alta quantidade de parasitos. Eles até chegam a ocluir o lumen do intestino e também pode até ter necrose no epitélio intestinal. Na histologia, dá para ver na luz do intestino o parasito, que são estas estruturas que estão na luz, que geralmente tem uma cor acidófila. E tem aqui o parásito, onde dá para ver mais claramente. Tem aqui a probose do parásito. E no redor do parásito tem inflamação. Tem presença de células inflamatórias, de linfócitos, entre outros. Eles chegam até a área onde o parásito está y fican no redor dele estas células inflamatórias. Aqui um corte transversal, onde dá para ver a probóscis do parasito na luz do trato digestório, e tem aqui as espinhas, que são para ele se fixar no epitélio. Então, por causa disso, por causa das espinhas, então ele vai produzir inflamação na mucosa do intestino. Bom, agora eu vou continuar com outro tipo de parasitos que também atingem peixes de cultivo e peixes selvagens. Eles são os crustáceos. Tem vários grupos. Os mais importantes que atingem peixes tropicais são os do grupo Branchiura. Eles são chamados de carrapatos ou piolhos de peixes. São ectoparásitos. Tem um corpo achatado dorso-ventralmente. O ciclo de vida é direto. E na parte ventral do parasito, na parte anterior e ventral, tem duas ventosas e um estilete no centro. Eles servem para o parásito, elas servem para o parásito se fixar na pele do peixe. As espécies que maiormente atingem pisciculturas aqui no Brasil, no Peru, na Colômbia, são Argulus, Dolops. Tem sido encontrado, por exemplo, Argulus, Dolops striata no pirarucu, um peixe de cultivo. Ele tem sido encontrado nas brânquias e na pele. Dolops carbaloi também é um parásito muito conhecido. Atinge tambaquis, também tem sido encontrado em pacus. Ele tem uma cor transparente. Tem vezes que se o peixe tiver um ou dois desses parasitos, não dá para perceber, porque ele é transparente. Mas quando
o peixe já tem uma quantidade maior deste parásito, deste Dolops, então já o peixe vai apresentar lesões nas nadadeiras, lesões na pele, tem vezes que até hemorragia, descamação da pele, entre outros sinais clínicos. E dependendo se a quantidade é maior, aí sim vai dar para nós enxergarmos o parasito. Bom, outro branquiuro são os argulos também, que atingem também as raias de água doce. É muito comum observar este tipo de branquiuro, os argulos, nas arraias. Em, Eu, eu já trabalhei num aquário exportador de peixes ornamentais e o mais comum era encontrar nas arraias, extraídas do meio ambiente, aquele, aquele parásito. E ele ficava geralmente na pele, naquele disco da arraia, na superfície, aí ele ficava. Bom, outro tipo de crustáceos são os do grupo Copépoda. Eles são conhecidos de vermes âncoras pelo formato. O macho é de vida livre, mas as fêmeas elas são consideradas parasitos. Elas se fixam ao hospedeiro na parte anterior. Como eu já falei, tem aquele formato de âncora. E na parte posterior tem os dois sacos ovígeros. Aí, nesse saco, eles armazenam os ovos e depois eles são liberados. Este parasito pode ficar na boca, na língua, no pérculo também, no palato. E os estágios larvais, náuplios, e tem estágios larvais, náuplios ou copepoditos. Eles ficam nas brânquias, na língua também, e por causa disso eles podem causar que o peixe tenha um aumento da secreção do muco, tenha hiperplasia também na pele, na língua, nas brânquias também, que tenha uma reação inflamatória, e dependendo se a quantidade é maior, até pode produzir mortalidade e anemias. Aqui tem um primeiro relato de Perulernaia gamitanae, que foi encontrada em Pirapichinga, Piacto Prachipomus, aqui no Brasil. Bom, a história mais ou menos deste parásito foi que ele veio aqui no Brasil, ele veio do Peru. Inicialmente, o parásito foi descoberto na floresta amazônica do Peru. Aí, o parásito foi encontrado em Tambaquis, lá na Amazônia. E então, por causa do transporte, aí foi levado até Brasil, até a Amazônia do Brasil, até o estado do Amazonas, que fica na divisa com Peru. Então, aí depois o parásito tem sido, tem sido levado para outros estádios no Brasil e agora é bem mais comum encontrar em várias pisciculturas em vários estados aqui no Brasil. Eu já falei dos parasitos, os principais parasitos que atingem peixes tropicais, peixes de cultivo, peixes ornamentais. Ainda assim, eh, faltan mais ainda, tipos os tripanosomas, os mixosporídeos, que são outro tipo de parasitos, mas por causa do tempo da palestra, eu só foquei nesses parasitos que são os mais comuns de encontrar. Bom, e agora eu ia falar um pouco sobre tratamentos. Eu não recomendo muito tratamentos para parásitos,
porque o principal é a prevenção. São utilizar medidas profiláticas, desinfecção de tanques, desinfecção de aquários, quarentena, desinfecção de materiais de rede também, mas isso eu acho que seria falar disso sobre prevenção de doenças, manejo de uma piscicultura é para para falar em outra palestra, porque é um tema bem mais é um tema maior. Agora eu vou focar um pouco em tratamentos. Por exemplo, o formaldeído, ele é utilizado 37 até 40%. É utilizado por banhos de imersão e principalmente para tratar doenças parasitárias causadas por monogenéticos e protozoários. Mas o uso do formaldeído tem algumas desvantagens, tais como irritação nas brânquias. Este, este formaldeído altera, altera também o epitélio branquial. Se ele é utilizado em temperaturas altas e águas ácidas, até pode ser tóxico. É algicida também, e nós temos que ser muito cuidadosos quando utilizarmos este tratamento, porque, porque quando o formaldeído é armazenado por muito tempo, o formaldeído muda para paraformaldeído, que é aquele precipitado esbranquiçado que fica aqui no fundo. Então, se nós utilizarmos este formaldeído que contém paraformaldeído, vai ser tóxico para os peixes. Os peixes vão morrer. Então, aí nós temos que ficar de olho. Temos que ficar também em que temperaturas nós estamos utilizando o formaldeído. Se vamos a utilizar geralmente este tratamento são quando para tratar en tanques pequenos, em aquários de vidro, não para utilizar em pisciculturas. Como eu já falei, o formaldeído produz irritação nas brânquias. Aqui tem um estudo que testou diferentes concentrações de formaldeído e todas elas produziram alteração nas brânquias. Aqui na primeira imagem tem a brânquia normal, contida para ver o filamento branquial e as lamelas secundárias, mas nas outras imagens tem um aumento, hiperplasia do filamento branquial, hiperplasia das lamelas secundárias, tem também congestão dos vasos sanguíneos das brânquias. Então, por causa destas alterações, eles vão produzir uma perda da troca gaseosa. Então, não vai ter ou vai ter uma diminuição de oxigênio. Então, o peixe vai ficar estressado e ele vai ser mais suscetível para outro tipo de doenças, tipo bacterianas, tipo virais, entre outras. O formaldeído também tem que se usar muito cuidadosamente, dependendo também da espécie. Por exemplo, é muito diferente tratar um pirarucu, um alevino de pirarucu, ou um tambaqui, comparado com tratar, por exemplo, um bagre ou outro tipo de espécies, outras espécies de peixes. Por quê? Já que, por exemplo, os bagres, eles não têm escamas, eles têm pele. Então, a pele dele vai ser mais suscetível a qualquer tóxico. Então, geralmente, se nós fazemos o tratamento para algum tipo de doença parasitária em bagres, temos que ter cuidado com as doses que utilizamos. É recomendável fazer testes utilizando doses menores nos peixes, para ir testando. Nem sempre é bom, por exemplo, utilizar as doses que estão nos livros, porque nos livros tem doses que são
um tipo de espécie de peixe, mas não tem para todas. Então, nós temos que testar cada espécie nova, temos que testar diferentes doses. Igual também peixes alevinos é muito diferente a peixes adultos. Geralmente os alevinos eles são bem mais suscetíveis. Então é melhor aí utilizar ou testar doses menores. Tem aqui um estudo que foi publicado na revista Aquaculture. Aí eles testaram também várias doses de formaldeído por baños por inmersión por 12 horas y testaron varios tiempos y varias dosis. Y, y todas las dosis tuvieron un efecto en los parámetros sanguíneos. Entonces también o uso de formaldeído alteró los parámetros sanguíneos. Otro tipo de tratamiento es el difluventurón. Él es utilizado para tratamiento de crustáceos por baños por inmersión. Este composto o que faz é inibir a síntese de quitina no parasito, então ele não vai mudar para outros estágios. Este tratamento também tem alguns pró e alguns contra. Por exemplo, ele pode ser algicida, pode eliminar a flora. Si nós utilizamos este composto, por exemplo, em pisciculturas, ele vai alterar o meio aquático, vai alterar a flora que vai estar presente no meio aquático. Mas eu procurei aqui no site do Ministério da Agricultura e tem registro para o difluventurón. Tem aqui a marca comercial, aí eu encontrei que é possível utilizar aqui. Mas como eu já falei, tem que ser muito cuidadoso na hora de utilizar, porque também pode ser tóxico para o peixe e para as algas que estão presentes na piscicultura, nos tanques. Bom, e finalmente eu vou falar um pouco do que a gente faz no nosso laboratório. Como eu já falei, eu faço pós-graduação na Unesp, no Centro de Aquicultura, no Departamento de Patologia Veterinária. E geralmente nós recebemos várias amostras de diferentes espécies de peixes. Pacus, bagres, lambaris, tambaquis. O que nós fazemos primeiramente é fazer uma avaliação da história da piscicultura. Nós perguntamos para o piscicultor os dados, por exemplo, o tipo de ração, a qualidade de água, quando começou o surto, se teve mortalidade também, se eles fizeram quarentena, entre outros, várias perguntas. Depois nós recebemos os peixes, eles estão vivos, eles chegam em sacolas transparentes com água e oxigênio. Aí nós avaliamos o animal, se ele tiver alguma lesão na superfície, nas nadadeiras, na pele, nos olhos. Por exemplo, aqui nas fotos tem alteração, descamação nas nadadeiras, tem também descamação na pele, tem coloração também escura. Aí, geralmente na inspeção macroscópica dá para nós ter algum tipo de ideia. Por exemplo, se a doença poderia ser bacteriana ou poderia ser parasitária. Este tipo de inspeção nos dá uma ideia. Depois, aí, dependendo do que nós queremos fazer, por exemplo, vamos utilizar anestésicos. No caso de que nós vamos querer fazer
uma necrópsia, aí nós temos que eliminar o peixe, temos que matar o peixe. Então nós temos que utilizar benzocaína primeiro para antes de eliminar ele. Mas se, por exemplo, nós estamos fazendo um estudo, uma pesquisa para saber a quantidade de parásitos externos que ficam na pele e nas nadadeiras, não é muito recomendável utilizar benzocaína, porque ela pode causar que os parásitos caiam da superfície. Então vai ter uma menor presença de parasitos por causa do uso da benzocaína. Bom, mas se é para fazer necrópsia, para fazer uma avaliação para amostras que chegam das pisciculturas, então utilizamos benzocaína, 100 miligramos por litro. Em, Aí nós fazemos a raspagem, começando da parte cranial até caudal, e aí colocamos por meio de um bisturi, fazemos a raspagem e colocamos o mucus numa lâmina. Aí nessa lâmina colocamos outra lâmina acima dela e levamos para o microscópio. También levantamos opérculo y pegamos un fragmento das branquias y colocamos na lámina, colocamos outra lámina encima y levamos para o microscopio. Este análisis es bien simples y da para ver, por ejemplo, monogenéticos, tricodina, ictio, piscinodinium también. Es bien simples. Depois, continuamos e fazemos uma abertura da cavidade abdominal e olhamos os diferentes órgãos internos. Por exemplo, o trato digestório, o fígado, o rim, o vaso. E aí o que fazemos são squash dos tecidos. Aquí hacemos, por ejemplo, pegamos un fragmento de fígado de 1 centímetro por 1 centímetro y colocamos en una lámina y con otra lámina colocamos encima de ella y apertamos. Y ahí nos llamamos para un microscopio. Por medio de esta técnica do squash, ahí nos podemos ver metacercarias, geralmente, metacercarias no vaso, no fígado, no rim, entre outros. E finalmente nós levamos as amostras para o microscópio, para o estereoscópio. Bom, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, aí eu estou pronto para ajudar vocês em qualquer coisa. Muito obrigado.